Olá, mais uma vez saudação para você que acompanha o Camaragibe agora. A gente volta ao vivo neste sábado. Amanhã Camaragibe completa, olha, 36 anos de emancipação. Vários eventos estão acontecendo na cidade e alusivo a esse evento festivo para a cidade de Camaragibe, a gente veio visitar aqui o Casarão Maria Amazonas. Aí a gente veio acompanhado. A gente veio com o professor Jonatas do São Judas Tadeu e o Rivaldo Borba, popular Lala, também historiador da cidade de Camaragibe. A gente vai dar uma voltinha aqui, olha, na área externa aqui do casarão. A gente já conversou com Dona Maria Cecília, filha de Maria Amazonas, deu uma aula de história pra gente e você vai acompanhar. É uma live rápida, só pra gente registrar esse momento, essa nossa visita aqui nesse casarão belíssimo, né, Rivaldo? Muito bom, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos do Camaragibe agora. Um prazer enorme a gente contar um pouco da história do que conhecemos a todos vocês através da internet. Os jovens, os adolescentes vão ter uma aula de história, não é isso? Jonatas Cruz. A gente vai tentar. Bom dia. A gente está aqui hoje para tentar resgatar um pouco dessa história, para não deixar que essa memória se perca e para que as novas gerações conheçam, entrem em contato com esse passado, né? Esse passado tão rico que é a história de Camaragibe. A gente vai dar uma voltinha, vamos começar por ali, né? Vocês vão falando tudo, que aqui eu já não entendo muita coisa não. E aí vocês vão passando para a gente. A gente vai na casa de Purgar. Eu acho interessante a gente iniciar falando sobre a chegada dos dois primeiros fundadores, né? Porque a história de Camaragibe, apesar de ela estar completando 36 anos amanhã, mas ela começa muito antes. Ela não começa 36 anos atrás. Verdade. A história de Camaragibe, ela se confunde até com a própria história de Pernambuco. Porque, por exemplo, o Diogo Fernandes, o primeiro dono do engenho de Camaragibe, ele veio praticamente junto com o Duarte Coelho, que foi o capitão donatário, logo no início da colonização de Pernambuco. Então, Duarte Coelho recebe a capitania de Pernambuco, distribui essas marias e Diogo Fernandes ele recebe essa terra, que aqui em Camaragibe, onde é desenvolvido o primeiro trabalho de engenho, de plantio e de produção de açúcar. Então, percebam como, desde o início da colonização, no século XVI, Camaragibe está inserido nessa história de Pernambuco, que foi o fundamento do início da história de Camaragibe nesse período já muito remoto. Existia algum nome que se chamava aqui o local? Era o Engenho Camaragibe. Engenho Camaragibe. Também ficou conhecido também durante muito tempo, Engenho Santiago, né? Santiago Maior. Santiago, por conta da... O padroeiro do engenho. Isso, exatamente. Todos os engenhos de Pernambuco, os proprietários, quando eles não eram judeus, eles sempre colocavam algum santo como o padroeiro daquele engenho, ou patrono, uma pessoa dedicada então àquele santo, e com isso aí acontecia que o engenho sempre era conhecido. Então aqui Camaragibe era conhecido como o Santiago Maior. Ainda hoje existe algum material com as cerâmicas, com a luta de Santiago na Ásia, na época em que se foi a construção do engenho aqui. Outra característica importante da ocupação dessa terra é que tanto Branca Dias quanto Diogo Fernandes, eles eram cristãos novos. Ou seja, eles eram recém-convertidos ao cristianismo. Eles eram judeus que foram convertidos à força ao cristianismo. E isso marcou a história de Camaragibe nesse início, porque mesmo sendo convertidos ao cristianismo, eles não abriram mão da prática do judaísmo, que é a sua religião de origem. Então, existia aqui na casa do engenho, talvez uma das primeiras sinagogas das Américas, né? Que vários judeus daqui de Pernambuco, cristãos novos, né? Que eles não podiam professar sua fé porque a igreja não permitia, existia uma sinagoga aqui que vários judeus vinham para cá para celebrar o culto judaico, né? Inclusive muitos judeus de Olinda vinham para cá para celebrar o culto judaico. E o interessante de tudo é que as duas festas maiores dos judeus eram o Sukkot, que é o Dia do Perdão, e o Yom Kippur, que era a festa das cabanas. Com isso aí, nas luas novas de agosto, os judeus então eram convidados para vir fazer o trabalho aqui em Camaragibe. Vinham judeus de Olinda, judeus de Recife, de São Lourenço da Mata, de Jaboatão, todos se reuniam aqui. E durante 2 ou 3 semanas, reunidos aqui, chegavam de carroças engalanadas para comemorar a chegada das frutas, a chegada então do outono, no nosso caso aqui. E aqui traziam as frutas, dançavam, rezavam, faziam as orações dele, e era muito interessante na época o que acontecia aqui. Essa parte, a gente vai mostrar aqui,
Mas só para complementar essa parte Pois não. é interessante perceber que eles eram cristãos novos, né? Ou seja, então eles tinham que disfarçar o exercício da sua fé judaica e aparentar o exercício do cristianismo, né? Porque a Igreja Católica perseguia a prática judaica. Exatamente. Então, é exatamente isso. Aqui, tanto Branca Dias quanto Diogo Fernandes e seus filhos passaram por processos da Inquisição. A igreja mandaram inquisidores para averiguar, porque foram denunciados várias vezes que eles estavam em segredo, privadamente, continuando praticando o judaísmo, né? Cada ponto aqui, olha, na área externa do casarão tem uma história, algumas coisas mudaram com certeza, né, Rivaldo? Mas a gente pode observar ainda algumas construções antigas, algumas ruínas, é isso? Essa área aqui, você sabe o que é que funcionava aqui? Essa construção, por exemplo, foi do século XVI, quando iniciou as atividades então do Engenho Camaragibe. Aqui era chamada Casa de Purgar, ou melhor, onde se fazia todo o trabalho do açúcar. Se fazia a moenda, em seguida existiam os tachos que estão à frente da Casa Grande, onde era fervido o caldo da cana, feita então a produção de purgar, a produção do açúcar e em seguida colocado em formas, e essas formas ficavam na parte do depósito da Casa Grande. Continuando com a história, né? A gente continuando com a história, Jonas, o que é que a gente pode mais acrescentar aqui nessa área? Então, o interessante é porque, como ele falou, todo o trabalho da produção do açúcar era feito aqui, né? Daqui, esse açúcar era levado para os mercados para ser mandado para a Europa, né? Porque a produção de açúcar não abastecia o mercado local, era abastecido o mercado europeu, né? E tinha muito valor, tanto é que o engenho de Camaragibe era um dos engenhos mais ricos da época, né? Era o quinto engenho. Era o quinto engenho em produção mais rico e mais bem organizado na época. No início das atividades, com Branca Dias, existiam 50 negros e 10 mamelucos que faziam parte do engenho. E uma das curiosidades na época, como os judeus não aceitavam que tivesse o local para punir os negros, acontecia que a mesma coisa aconteceu com Camaragibe da seguinte maneira: Branca Dias manda derrubar então aquele calabouço, não é o pelourinho que existia em Camaragibe. Branca Dias manda derrubar e a história conta que com esse trabalho dela, todos os negros que estavam aqui fizeram uma festa, todos os negros fizeram uma coisa muito bonita, que foi agradecimento. E se passou a noite toda com danças, com aqueles trabalhos afro, de apresentações, de tudo mais, em agradecimento ao trabalho que Branca Dias fez. Então os negros não eram aqui castigados por alguma coisa que acontecesse. E por Camaragibe ter os seus proprietários judeus, não trabalhavam então no sábado e no domingo. No sábado, a Branca Dias, junto com a família, praticavam um tchabá, que era justamente vestir a roupa melhor, roupa branca. Os alimentos então que fossem utilizados eram todos animais sangrados em água corrente, para que o sangue não ficasse estagnado em algum lugar, que era uma das normas dos judeus. E além do mais, eles faziam todo o ritual com a Torá. A Torá é um cilindro, praticamente em pele de carneiro, e com isso aí ele está gravado os 5 primeiros livros da Bíblia, que são esses livros então que eles se regem. Vamos lá, tem mais alguma coisa aqui que a gente possa mostrar, que faça parte da história aqui de Camaragibe? Eu acho interessante falar também sobre a crise entre os proprietários do engenho e as tribos indígenas que habitavam aqui nessa região, né? Porque e os índios atacaram aqui o engenho, né? Constantemente eles entravam em conflito, inclusive o canavial, a plantação de cana foi incendiada, dizimada algumas vezes a própria Casa Grande foi atacada pelos índios, pelos indígenas que viviam aqui, os tupinambás, né? Os caetés também. Não, porque os caetés, veja bem, eu gosto muito de me inserir na história indígena, porque o que acontece é que os caetés viviam mais naquela parte norte, ligadas então a Igaraçu, Itapissuma, Itamaracá, e os índios tupinambás eram mais adentro do litoral. Com isso aí, eles eram em maior quantidade nesse setor aqui, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Paudalho, Jaboatão. Então dominavam isso aí, por ser guerreiros natos, eles não aceitavam então que os caetés passassem para o lado de cá.
essas duas tribos de índios tinham muita rivalidade, eram muito respeitados e todos eram canibais. Conta inclusive a história que na invasão dos índios tupinambás aqui no Engenho em 1555, Diogo Fernandes, junto com Branca Dias e toda a família, corre, se esconde nos matos e foge para Olinda para pedir apoio a Duarte Coelho, o que não aconteceu com Bento Dias, com Pedro Álvares Madeira, que também era um negro, que veio junto com Diogo Fernandes para trabalhar aqui o engenho, que participou então da construção da Sermaria, e ele ao fugir foi agarrado pelos índios, e como os índios eram tupinambás, resolveram então esquartejá-lo e comer suas... antropofagia, justamente, e eles tiraram... Os índios tupinambás. Todas as suas carnes, tudo que era de órgãos dele foram então comidos pelos índios, porque eles acreditavam que se comesse tudo isso dos inimigos, eles criariam a mesma força que os inimigos tinham. A força vital do... Uma curiosidade minha, como é que ocorreu? Vocês sabem mais ou menos como é que os índios atacavam? Era flecha mesmo? Como é que acontecia esse ataque dos índios aí nos engenhos aqui, né? Eles junto com alguns portugueses que se aliaram a eles, eles trabalhavam então como fazer aquilo ali, se organizavam e antes viam os pontos mais fracos do local. Com isso aí, eles marcavam um horário, no momento em que o engenho estivesse em funcionamento, e daí eles atacavam, tocando fogo, com as lanças, aquela coisa toda. Colocavam então fogo nas lanças e jogavam nos locais de fácil combustão. Com isso aí, tocavam fogo sem ninguém esperar e o desespero era enorme. Quer dizer que tem toda uma história, né? A gente às vezes acompanha, né, Jonas? A gente acompanha essa juventude de hoje, os adolescentes, a gente também acompanha as histórias do exterior, ataque a índio, né? Toda aquela aventura, os índios atacando. Camaragibe também vivenciou tudo isso, o engenho Camaragibe. Eu acho que ia ser importante também desse trabalho que tu está fazendo, tá trazendo para a tua página, para os teus seguidores, a história de Camaragibe, né? Resgatando essa história. Exatamente, porque às vezes a gente vive, né, corre de tempos modernos, a gente para pensar que tudo tem uma história, né? Que a história está presente no nosso dia a dia. E às vezes a gente acha que a história é aquilo que está no livro, uma coisa distante da nossa realidade, mas na verdade não, está no nosso dia a dia. Eu achei interessante um ponto que Rivaldo falou aí, dessa aliança dos portugueses também com os índios, né? Tentando também atacar os engenhos aqui local, né? Do local. Vamos mostrar mais aqui. Esse prédio aqui tem uma história também, né? A gente mostrou, a dona Maria Cecília mostrou ali pra gente esse prédio como era antes, né? A gente pode falar o que desse prédio? Chega aqui, Jonas. Rivaldo, mais um pouquinho. Sabes alguma coisa sobre o prédio? Ela falou ali. Não, ele foi reformado. Muito dessas casas, dessas construções aqui, elas já são posteriores, já são do século XIX, né? Quando a família de Maria Amazonas, Correia de Araújo, ela adquiriu essa propriedade. Então, boa parte daqui, ela não conserva a construção original lá do século XVI, etc. Mas muita coisa daqui foi construída já no século XIX. A própria casa passou por uma série de reformas, a Casa Grande. Isso ela falou, inclusive ela mostrou umas fotos, né, da casa antiga, né? Da arquitetura ainda antiga. Vamos voltar por aqui, a gente já foi por ali, ali tem mais alguma coisa ali que a gente possa destacar, não? Vamos ver, aquele cruzeiro, eu não sei o significado daquele cruzeiro ali. Mas uma das histórias que a gente encontra pela internet, pesquisando sempre sobre Branca Dias, conta que a neta dela, Violante Dias, ela veio aqui, juntou dinheiro em Olinda e resolveu resgatar um pouco da história do nosso engenho. Com isso aí, ela compra o engenho e no local onde o avô foi enterrado, Diogo Fernandes, ela planta um pé de caju para que o inquisitor Diogo Furtado não chegasse para tirar os ossos do avô dela e queimá-los, como era a praxe da época para a Inquisição retirar as coisas dos judeus. Com isso aí ela planta um pé de caju. Eu não sei em que local fica, depois vou procurar informações com a Dona Maria Cecília para saber se podemos marcar o local onde Diogo Fernandes foi enterrado, o primeiro proprietário daqui. Mais alguma coisa que queria acrescentar sobre a história,
Eu acho que minha preocupação maior também é a importância de se preservar isso, de preservar o patrimônio, entende? Patrimônio histórico, porque é isso que cria a nossa identidade. Eu acho que a gente está completando 36 anos de emancipação. Eu acho que é mais do que nunca é necessário a gente passar por essa reflexão da importância da valorização dos patrimônios históricos, dos monumentos, das ruas, entende? Então, às vezes, em prol do progresso, em prol do desenvolvimento, a gente esquece o nosso passado, esquece a nossa história. Eu acho que é importantíssimo, até para a preservação mesmo da nossa identidade, a preservação de ambientes como esse, né? A gente estava mostrando ali aquele material que está na frente do casarão, Rivaldo. Você estava falando que ali tem uma história também, né? Também. Aquilo dali eram os cadinhos que existiam, então era ali que era colocado o caldo da cana, que é na casa de purgar, o caldo de cana, era fervido, em seguida se aproveitava para tirar a aguardente e o restante então para se produzir o açúcar. E ali era onde se produzia todo o açúcar. Isso na data de quando, mais ou menos? Isso no século XVI, século XVII. Aquele material que está ali que a gente vai mostrar agora, né? Vamos lá, vamos caminhando aqui, a gente está ao lado aqui do casarão Maria Amazonas. Falamos com a filha dela, a Maria Cecília, né? Nos deu uma aula de história. E a gente está visitando aqui. Amanhã Camaragibe completa aí 36 anos de emancipação, não é isso? Estamos com o professor Jonatas Cruz do São Judas e com o nosso querido Rivaldo, historiador Rivaldo, que também está com a gente aqui. Vamos mostrar aqui, Rivaldo, onde a gente falou logo que a gente estava conversando já antes, para a gente mostrar. É isso aqui, né, que você falou. Justamente, aí onde se fervia a cana, é onde se produzia todo o açúcar aqui na casa de purgar. Uma curiosidade também, a partir de 1875, após a morte do Visconde de Camaragibe, Pedro Francisco de Paula Cavalcante Albuquerque, a casa houve modificações. E quando o avô de Dona Maria Amazonas, Antônio Francisco Corrêa de Araújo, recebeu o imóvel em 1884, quando ele compra, falece em 1886 e fica então Dona Antônia Lins Corrêa de Araújo, mãe de Dona Maria Amazonas, com o engenho até 1941, quando ela falece. Houve então modificações aqui na Casa Grande. Aqui à frente, por exemplo, foi modificado. Vamos para cá, para a gente mostrar também um pouquinho. Isso aqui então foi derrubado e foi mudado totalmente. Aqui Samuel Wallace McDowell, que é o pai de Dona Maria Amazonas, o esposo de Dona Maria Amazonas e pai de Dona Cecília, modificou tudo isso aí e fez uma biblioteca. Hoje, à frente do prédio, é uma biblioteca com aproximadamente 1.500 volumes. E ele constantemente estava presente aqui, lendo e relendo os volumes que existiam aqui, comprados por ele. E a família de Maria Amazonas, né, essa que já adquiriu o casarão no século XIX, ela é praticamente a fundadora do município de Camaragibe, no sentido de que boa parte das terras de Camaragibe foram doadas, ela loteou a terra do engenho e foi doada para a construção de escolas, para a construção de igrejas, né, e construção de vilas também. Então, a origem da cidade de Camaragibe está diretamente relacionada à origem também dessa família. Eu achei muito interessante a gente conversando com ela, com a Dona Maria Cecília, quando ela falou que o pessoal vinha e se hospedavam aqui, né? Não se hospedavam, mas se aglomeravam ao redor do casarão e ela dava acolhida a esse pessoal, né? E a partir daí ela começou a vender alguns lotes, né? E aí começaram os loteamentos e tal, né? Muito bom essa explicação. Uma coisa interessante que eu cheguei a presenciar aqui, uma ou duas vezes que eu cheguei, a Dona Maria era aquela pessoa bem tranquila, bem atenciosa também. E quando a gente chegava, como Dona Maria Cecília, quando nós chegamos assim, aquela maneira bem legal de nos atender, e Dona Maria chegava e perguntava então a pessoa: bom dia, meu filho, boa tarde, minha filha, o que é que desejam? Aqui ela vinha atender no lado de fora, e você chegava e dizia: olha, eu vim aqui atrás de um remédio que eu não tenho condições financeiras de comprar o medicamento, o médico passou, e ela disse: não tem problema, aguarde que vamos providenciar. E mandava a pessoa entrar. Chega outro: Dona Maria, eu vim pagar aqui o fórum, o terreno que eu comprei e tudo mais. Ela entrava: aguarde que eu vou mandar aqui ao escritório para se fazer o documento. E com isso a pessoa ficava aguardando. Quando dava 11 horas para 11h30, tinha em torno de 15, 20 pessoas aqui. Tudo aguardando, e ela chegava e avisava a todos: olha, a partir de agora vocês vão aguardar porque o almoço está saindo e todos vão almoçar comigo. Era praxe dela sempre almoçar com aquelas pessoas. E o que ela almoçasse, o que ela comesse, todos comeriam juntos com ela. E na hora que sentavam todos à mesa e ela na cabeça da mesa, ela levantava,
pedia que todos fizessem uma oração com ela e após a oração, então tinha o almoço. Muitas vezes acontecia isso aqui. Muito bom essas histórias. Vamos caminhando para ali agora. Hein, Jonas? Mais alguma coisa que queira acrescentar aí sobre o casarão e essa história aqui do local? Eu achei interessante quando eu até consultei ela, né, Rivaldo? É sobre como é que era esse transporte que ela falou de Recife, que daqui sempre o pessoal estava se deslocando para Recife. Como era, né? É aquele transporte de carro, né? De carro de boi. Carro de cavalo, tração a cavalo, né? Que era a famosa charrete. Então aqueles cavalos, aqui embaixo onde é o parque, existia um setor onde ficavam os animais e sempre tinha 6, 8 cavalos aqui disponível para quando a família precisasse ir a algum loteamento, alguma coisa, iam de cavalo e lá resolviam todos os problemas. E as charretes ficavam aqui atrás e sempre que precisavam ir para algum lugar mais distante, preparavam a charrete e as pessoas seguiam então até o local desejado. Olha, se alguém quiser fazer alguma pergunta, você que está acompanhando aí no Camaragibe agora, esse passeio da gente aqui, né, mostrando um pouco da história aqui do Casarão Maria Amazonas, pode fazer aí nos comentários. É isso, Jonas? Vamos lá, vamos falar de história, né? Vamos falar de história. Está aberto aí a participação do internauta. E tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente tenta responder. Vamos lá, a gente tem aquela área ali, Mas vamos que a gente logo estava falando. mostrar uma coisa curiosa. Pois não. Por exemplo, o casarão aqui hoje só tem 50% do seu espaço. Da primeira até a sexta janela. Até o século XIX, este casarão seguia até o final aqui do terreno e existiam 12 janelas e 12 portas. Hoje ela só resta 50% do seu espaço. 50%, né? Aquela área que você falou, que a gente vai lá visitar agora. Vamos mais na frente para mostrar onde ficavam as senzalas dos escravos. Vamos lá. A gente está visitando aqui o casarão Maria Amazonas, juntamente com o historiador Rivaldo e o nosso querido Jonatas, que também é professor de história. Onde é, Rivaldo? É aqui, né? A gente já falou dos ataques dos índios, né? Já falou aqui da história de Maria Amazonas. A gente conversou com a filha dela, que deu uma aula de história aí pra gente, né? E a gente está mostrando aqui algumas áreas. Essa área é, Rivaldo? Nesse setor aqui, por exemplo, quando eu tinha meus 10, 12 anos, que eu vinha sempre com minha mãe e com meu pai para a cidade ou para um outro local, onde fica a área deste pé de azeitona bastante alto, ali existiam então as senzalas. Eu cheguei a alcançar ainda 2 senzalas, ainda abandonadas, mas ainda em pé, e todo esse trecho de lá até aqui, essa entrada do casarão, era formado por senzala dos escravos. Acrescentar alguma coisa aqui sobre essa passagem ainda aqui das senzalas? Lembrando que essa senzala onde o Rivaldo está mostrando aqui para a gente agora, não dá para você ver, tem uma vegetação. No outro lado fica o Parque da Cidade, né? O Parque Maria Amazonas, que é o nome, né? O Parque Maria Amazonas. Isso, é só sobre a senzala para esclarecer os ouvintes, o senzala onde ficavam os escravos, né? Era a habitação dos escravos, onde eles dormiam, eles normalmente passavam o dia trabalhando na cana-de-açúcar, na plantação, na colheita e depois na fabricação do próprio açúcar, e na noite eles vinham para cá e ficavam na senzala, onde eles dormiam, descansavam para no outro dia terem que trabalhar também. A capela? O portal está perguntando se ainda existe a capela. Sim, a capela existe aqui dentro do prédio, muito bonita, e tem a imagem, 3 imagens aí, uma delas é de Santiago Maior, a outra é de Nossa Senhora das Graças e um terceiro eu não lembro qual o santo. Então, o Altamor, essa igreja é uma igreja ex-voto, ou seja, uma igreja autorizada, como Dona Maria Cecília falou, para fazer casamento, batizados e outras coisas mais, outros sacramentos. Acontece que quando o Carlos Alberto de Menezes chegou a Camaragibe e não existia ainda na fábrica de tecidos a igreja católica lá, todos os eventos religiosos eram feitos aqui na igreja do Engenho. Ótimo. Essa igreja ela foi construída depois da expulsão dos holandeses como forma de ação de graças, né? Os portugueses que aqui ficaram construíram essa igreja para celebrar a vitória sobre a expulsão dos holandeses depois da insurreição pernambucana. Eu quero mandar um abraço pro pessoal do São Lourenço, que também está acompanhando a gente através do SLNet. Um abraço pro nosso querido Cláudio aí, fazendo um ótimo trabalho aí em São Lourenço, divulgando também as informações da cidade de São Lourenço. E o pessoal de Camaragibe que está acompanhando e que irão acompanhar depois, né, essa matéria nossa aqui no Casarão Maria Amazonas. Você que está nos acompanhando pelo aplicativo, pelo Instagram, nas redes sociais, a gente agradece, né, Rivaldo?
Tem outra coisa antes que a gente esqueceu, que faz parte da história do engenho. Vejam, você for na Sinagoga dos Judeus em Recife, lá você vai encontrar muita coisa sobre os judeus, é muito bom você assistir e participar daquilo ali. Fica na Rua do Bom Jesus, mas é muito bem frequentada e no material que existe lá, existe algo representando o Engenho Camaragibe. E nesse trabalho do Engenho Camaragibe conta que existia um local onde, na época dos holandeses, os proprietários resolveram pegar tudo que era peça de valor e levarem para um lugar aqui onde os holandeses não conseguissem chegar. E é o Poço da Jarra, lá na aldeia de cima, na Vila da Fábrica, e lá no Poço da Jarra jogaram tudo que era coisa de valor. E diz que quem quiser tirar aquelas joias, tudo aquilo ali que está enterrado em uma jarra, vai correr risco de vida, porque se mergulhar, como ficava muito profunda a jarra, iriam morrer afogados. E é uma das lendas, ninguém sabe se realmente a coisa funcionou ou não, ou apenas foi passado de um para outro, mas existe essa história quando você chega lá na Sinagoga dos Judeus. Depois você me dá o endereço aí desse Poço da Jarra, que a gente vai lá pegar, vamos ver, vamos descobrir esse negócio. Vamos ver se... Mais alguma coisa que a gente possa acrescentar aqui? Olha, a gente está aqui no quintal do casarão, viu? A gente está no quintal do casarão, estamos dando um passeio aqui. Professor de História, Jonatas Cruz, do São Judas, o nosso querido Rivaldo. Tem um programa lá na Câmara, né, Rivaldo? O Rivaldo é historiador, tem muita história também para contar, sabe de muita lenda, né? Qual os horários lá do programa na Câmara? Toda quarta-feira, a partir das 7 da manhã, no programa Manhã da Saudade, do nosso amigo Ademir Xavier, eu fiz então uma parceria com ele até chegar à emancipação, que cada semana eu contaria um pouco da história. Então comecei trabalhando a história do Engenho Camaragibe, depois Engenho Timbi, a história da fábrica de tecidos, e a próxima semana vamos dar continuidade e falar sobre a emancipação da cidade, da próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira. O pessoal está perguntando se é aberta a visitação. Ainda não, né? Mas quem sabe um projeto aí futuro, né, Rivaldo? Pode se abrir para a visitação do pessoal aí o casarão. Infelizmente ainda não há essa possibilidade do público vir aqui, interagir, entrar na casa, até porque é uma propriedade privada, né? É uma casa de família, as pessoas moram aí. Mas quem sabe, né, no futuro, com até algum acordo, uma parceria com a... O que a gente sabe é que a casa é tombada, né? A casa foi tombada e ela é patrimônio histórico, patrimônio material de Pernambuco. Ótimo. Isso aqui é praticamente o quintal, né, do casarão. Essa área aqui, né? Ó, o casarão ficava até aqui e foi aterrado. Mostra aí para o pessoal. Até por conta também de desmoronamento, né? Porque boa parte disso aqui desmoronou e se perdeu boa parte da casa. E por isso que teve que fazer esse recuo. O casarão chegava até aqui? Chegava até aqui, só que teve que fazer um recuo por conta de desmoronamento, etc. Vamos mostrar aqui melhor? Olha, o casarão chegava até aqui, nessa área aqui, olha. Realmente você vê aqui. Você vê rastros das construções. Rastros ainda das construções, olha. Uma escadaria aqui ainda, né? Então aqui partes do antigo casarão que desmoronou. Casarão aqui, Maria Amazônia. Você ainda vê algumas partes ali também embaixo, olha. Se tu abrir aqui, tu vai ver a quantidade de prédio construído que se perdeu, né? Né? Quase como ele disse, 50% da casa foi derrubada. 50%. 50%. Isso foi o que aconteceu? Por conta da ação do tempo, por conta do desmoronamento aqui dessa área aqui. A ação do tempo mesmo. Então eles começaram a recuar a casa, né? Hoje em dia só aquela parte ali que está... A gente conversou com a filha, né, de Maria Amazonas, Dona Maria Cecília, a aula que ela dá, né, de ser da família, né, uma história viva. Ela né? preserva essa memória, né? Então acho que preserva a memória. Isso, ela preserva essa memória. Eu acho que é importantíssimo o trabalho de escutar, dar voz, abrir o microfone para essas pessoas, porque são elas que realmente detêm a memória da cidade, detêm a memória do nosso passado. Eu acho que sem esse trabalho, essa memória vai acabar sendo perdida, sabe? Então acho que é por isso que é importante a preservação da memória, a preservação do patrimônio, a preservação da história. É importante que o jovem... Isso aqui é uma aula de história. A gente vai deixar isso aí A gente vai baixar depois isso aí, vai arquivar, vai colocar no nosso canal do YouTube. Enfim, é uma aula de história, você acompanhando aqui. Amanhã, Camaragibe completando 36 anos de emancipação, né? Isso. E assim, nas minhas aulas de história que eu dou, é sempre a dificuldade, e eu acho que o objetivo do professor é fazer com que o aluno se interesse por aquilo que você está falando, que o aluno se aproxime e que aquilo que você está aprendendo sobre história, sobre o passado,
diga sobre a realidade dele. E nada mais sobre a realidade das pessoas de Camaragibe do que esse engenho, né? Que traz direto para a vivência deles. Todo mundo tem uma memória afetiva, tem uma memória nessa cidade, ou nessa casa. Então, você trazer essa história para próximo do ouvinte, do telespectador, eu acho que é muito, muito importante. Ok, mais alguma coisa que a gente possa acrescentar? Enquanto vamos caminhar, eu quero encerrar ali na frente do casarão. Isso mesmo. Muitas vezes é necessário que a gente interfira e trabalhe em cima da história para poder mostrar que Camaragibe não pode morrer a sua história, que é tão rica, tão bonita, com mais de 4 séculos de existência. Eu sempre faço palestra nas escolas do município, eles me convidam, acertam uma quantia e a gente faz um contrato, eu levo 2 banners ou 3, mostrando fotos de Camaragibe do século XIX, XX e XXI, e com isso aí eu trabalho a história para mostrar a eles a nossa riqueza, o nosso trabalho dos 400 e tantos anos de existência da nossa cidade. Porque tem coisas que o livro, né, Jonas? Eu acho que tem coisa que o livro a aula de história, como é que a gente pode dizer, tradicional, não? É aula oficial. Oficial, Tradicional, não abrange, né? exatamente. Não abrange. Não Muita é coisa espaço. ainda tem que ser descoberto, né? Por isso que eu acho que é interessante a gente incentivar a pesquisa sobre Camaragibe, né? Para que essa memória, essa história não se perca. A gente é necessário o incentivo do próprio governo, da própria prefeitura, para projetos de pesquisa que coloquem a história de Camaragibe no centro do palco da história mesmo, né? Para que essa história deixe de ser uma mistura, um conjunto de retalhos para ser realmente uma história pesquisa, uma história científica, entende? Então precisa ainda necessário muita pesquisa, muita coisa ainda precisa ser dita, muita história tem que ser contada ainda sobre Camaragibe. Ótimo, a gente está aqui, olha, Casarão Maria Amazonas, você acompanhou um bate-papo aqui com o Rivaldo que trouxe aqui uma aula também de história, né, Rivaldo? Fugindo também um pouquinho das coisas oficiais, um pouquinho de lenda também, né, e Rivaldo abrilhantou essa nossa matéria junto com o professor Jonatas Cruz do São Judas, né, Rivaldo? Uma satisfação você no Camaragibe agora e a gente agradece a sua participação hoje, viu? O Camaragibe agora, sempre que precisar e nós tivermos um espaço, estaremos prontos a colaborar com vocês. Parabéns para você, eu acho que você tem que ser mais explorado aí, mais chamado. Você conhece muito, sabe muito, né? É uma memória viva, é uma memória viva. Uma memória viva e fez uma pesquisa, pesquisou muito sobre a história de Camaragibe. Você tem um material, a gente viu o seu banner ali que você trouxe também, né, com algumas fotos antigas, muito bom. Ok, então só resta agradecer a vocês e qualquer coisa podem contar comigo. Um abraço. Grande Rivaldo e o nosso querido Jonatas Cruz já representa uma nova geração, né, da história, né, Rivaldo? Um novo episódio, um novo capítulo da história, um jovem professor de história. Eu estou indo e vocês estão chegando para dar continuidade à nossa história, né? Verdade, Jonatas, quero que você faça também as suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade, queria agradecer essa manhã prazerosa, né, que a gente esteve aqui, trocou uma ideia, conheceu o lugar, foi apresentado a filha de Maria Amazonas. Agradecer e espero que tenha sido proveitoso para eles também, que estiveram assistindo, né? Do jeito que foi pra gente. Com certeza, não deixe a história morrer. A história de Camaragibe é belíssima, né, Rivaldo? Tem emoções, tem lendas, enfim, não deixe a história de Camaragibe morrer. Parabéns, Camaragibe, 36 anos de emancipação. Deus possa abençoar a nossa querida Camaragibe. Vamos encerrar com essa matéria aqui, direto do Casarão de Maria Amazonas. A gente agradece a você que acompanha o Camaragibe agora. Muito obrigado pela sua credibilidade. Compartilhe esse vídeo, né? Geralmente eu nem peço para o pessoal compartilhar vídeo, mas eu acho que esse vídeo tem muito a acrescentar. Merece ser compartilhado, tá bom? Um abraço para você que segue o nosso canal. Eu sou Eli Cruz e estou aqui junto com o Jonatas, junto com o nosso querido Rivaldo no Camaragibe agora.